muito mais sucesso na sequência. DJ Bobo da Peste, tocando a febre do rapaz. Olha só, vamos falar hoje de verbo. Eita, verbo, ó, alega, verbo é o pipoco do relâmpago numa sexta. Tava com saudade de você, pai. Quanto tempo eu não vejo você estudando? É o pipoco do relâmpago numa sexta-feira 13 de meia-noite. Por quê? Verbo é um assunto extenso. Vocês lembram na nossa aula de pronome que eu disse um grande mal, uma grande dificuldade do pronome é a extensão e o desuso. Já o verbo, ele não tem muito problema em relação ao desuso, mas a extensão do conteúdo verbal atrapalha por demais o candidato. Atrapalha demais o candidato, tá certo? Então, primeiro, vamos esquecer aquela ideia do verbo como se fosse uma tabuada da língua portuguesa. Falou em verbo, aí o que o aluno faz? O aluno fecha os olhos. Eu canto, tu cantas, ele canta. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Não é isso, aquele monte de quadradinho conjugado. Não funciona, não funciona, não funciona. Inclusive, nós respondemos aqui uma questão que era o texto. Voltamos a falar sobre violência. Falamos ou não falamos desse texto aqui? Eu acredito que sim. Tá? Então, ó, vamos entender o que é um verbo. Verbo é o elemento que indica ação, estado ou fenômeno. Quando eu digo depois copia, depois dá um tempinho para todo mundo copiar. Todos escrevem bastante. Cadê o verbo? Tá aqui, escrevem. Vocês conseguem ver que nesse momento esse verbo indicou uma ação? Então ele é um verbo nocional, que lá na frente entenderemos como transitivo ou intransitivo. Alguém consegue me dizer o que é bastante? Advérbio de intensidade. Perfeito. Advérbio de intensidade. A partir de agora, na sua vida, deu vontade de falar advérbio, você não fala advérbio. Oxe, professor, por que isso aqui não é um advérbio? Não, é. Mas você não fala advérbio. Deu vontade de falar advérbio, você vai falar adjunto adverbial. Porque os advérbios são adjuntos adverbiais. Nem todo adjunto adverbial é um advérbio. Mas se você observou o elemento, o que é isso? É um adjunto adverbial. Beleza? Tranquilo até aí? Joia? Aqui. A sala estava perfumada. Cadê o verbo? Estava. Observem que esse verbo ele não indica uma ação. Nesse momento, esse verbo ele indica o quê? Um estado. Muito bem, um estado. Alguém consegue me dizer qual é aquele verbo que indica estado ou qualidade? Vou dar uma dica. Verbo de ligação. Que o aluno regateando aprendeu a decorar. E tu não vai fazer isso, que tu é um cara rico. Tu tira a goiaba jogando xandão, tá? Verbo de ligação. Muita gente aprendeu assim. Verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar, andar, aparecer, ficar. Não faça isso. Não faça isso. Não decore. Porque um mesmo verbo que em um momento ele é de ligação, em um outro momento ele pode ser um verbo auxiliar. Vai depender de quê? Do contexto. Se eu digo qual é o seu nome, meu jovem? Adriano. Andar. A palavra andar, na sua mente, o primeiro pensamento, andar, é uma ação ou um estado? Uma ação. Esse é o nosso primeiro pensamento. Mas a Adriana agora vai saber que existe o contexto, porque se eu digo, o professor anda muito, é uma ação. Mas se eu digo, o professor anda preocupado. Tá vendo? Não decora. Não decora. Decorar é coisa de quem? De pobre, de quem palita o dente, cheira o palito. Pobre. É coisa de pobre. Não decora, entende? Por quê, professor? Posso colocar aqui facilmente para mostrar a vocês, ó. Se eu digo... Bota a mão na boca não, menino. Eu estou feliz e eu estou escrevendo. Eu estou feliz. O verbo estou aí está indicando o quê? Está indicando um estado. Não está indicando um estado? Se ele está indicando o estado, ele é um verbo de quê? Muito bem. Agora, quando eu digo eu estou escrevendo,
é uma ação, já não é um verbo de ligação. Veremos, dentro de instantes, que isso aí é um verbo auxiliar. É o famoso verbo que alega, você já viu isso, é o verbo chumbeta, já vê sim. Verbo auxiliar já, verbo chumbeta, verbo que acompanha outro verbo. Beleza? E chove em Maceió. Cadê o verbo? Chove. Vejam que esse verbo, nesse momento, está indicando o quê? Um fenômeno. Está indicando um fenômeno. Tá joia? Ação, estado ou fenômeno. Além disso, os verbos podem pertencer a 3 conjugações diferentes. Podem pertencer à primeira conjugação, à segunda ou à terceira. Verbos que pertencem à primeira conjugação. Verbos terminados em AR. Estudar, passar, comemorar, paquerar, ficar, namorar, noivar, casar, brigar, separar, processar, matar. Verbos que pertencem à segunda conjugação são verbos terminados em ER. Oferecer, agradecer, merecer, fazer, crer. E os verbos que pertencem à terceira conjugação são os verbos terminados em IR. Ouvir, denegrir, mentir, trair, fugir. Tá certo? Aí chega o meu amigo aqui, Malhação, diz, professor, e os verbos propor, dispor, antepor? Antepor, verbos terminados em OR. Pertencem à quarta conjugação? Não. Verbos terminados em OR também vão pertencer à segunda. Por quê? Porque todos os verbos terminados em OR, de uma forma ou de outra, derivaram de verbos do latim terminados em ER. Propor veio do latim propoer. Compor, compoer. Então, por convicção, tá certo? Todos os verbos terminados em ER ou OR vão pertencer à segunda conjugação, tá bom? Os verbos, eles podem ser classificados como verbos regulares, irregulares, anômalos, defectivos, abundantes ou ainda auxiliares. Em cada momento eu vou ter uma característica particular. Verbos regulares. E aí, verbos regulares? Alguém ajuda aí o tio? Professor, eu sei, mas quem tem que dizer é você, que está aí na frente. Verbos regulares são aqueles que não alteram pobre é a peste, hein? A gente agora. Jogava chimbra, rateio, papão, não dizia isso. Verbos regulares são aqueles que não alteram o radical. Como assim, professor? Não alteram o radical? Vou colocar aqui um verbo que vocês nunca viram na escola. Cantar. Se eu for conjugar o verbo cantar, eu digo eu. Canto tu. Cantas, ele ou ela. Parei por aqui. Vejam que, independente da forma como eu conjuguei esse verbo, ó, o radical não sofreu alteração. Falei de um, já aprendemos dois. Ou não? Já ou não já? Se os verbos regulares são aqueles que não alteram o radical, os verbos irregulares são aqueles que alteram o radical. Como assim, professor? O verbo fazer. Eu faço, tu fazes, ele ou ela. Parei por aqui. Boa noite, jovem. Ali, até a mochilinha ali, ó. Pode. Isso é para não ficar perto do tio, né? Tá certo. Fazer. Eu faço, tu fazes, ele faz. Olha só. Vocês conseguem ver que em um determinado momento da conjugação do verbo houve alteração? Então, nesse momento, eu tenho um verbo irregular. Deixe-me ver se vocês entenderam. O verbo ouvir seria um verbo regular ou irregular? Irregular, porque eu não ouvo, eu ouço. O verbo dizer, regular ou irregular? Irregular, porque eu não dizo, eu digo.
O verbo dormir. Regular. Eu dormo. Eu durmo. Tu dormes. É um verbo irregular, beleza? Aí o aluno diz, tio Jota, eu lembro de ter estudado verbos regulares e verbos irregulares, mas eu não lembro de ter estudado verbos anômalos, não. A palavra anômalo. Lembra alguma outra palavra? Anomalia. Olha o vício que nós temos. O que é uma anomalia? Mutante. Muito bem. O que é uma anomalia? Tem gente que deve estar... Não, tá apontando. Pô. Não aponta não, pô. Jales. Que é uma mistura de homem com anjo, né? Que se a Azureta tivesse nascido nas costas, ele era um anjo, né? Muitos pensam em anomalia como defeito. Eu falei isso para ele ficou feliz. Ser anormal não é ser defeituoso. Anomalia é algo que foge ao padrão de normalidade. E aí, mano? Ah, é. Eu vou pegar na sua mão logo. Devagar, devagar. Tá malhando. 2 garrafas PET vazias aqui, ó. Academia do Misso. Malha, malha, não sai disso. Olha só. Como é que é gente boa? Professor, por que eu não lembro de ter estudado verbos anômalos? Porque muitos confundem verbos irregulares com verbos anômalos. Inclusive, isso é muito triste de dizer, alguns profissionais classificam os verbos anômalos como se fossem irregulares. Porque são muito parecidos. O que vai diferenciar um do outro? Um cabelinho, um corinho de virilha de catita. Mas tem diferença. Se você marca a mesma coisa, o que é que acontece? Você erra a questão. Não é isso? Então, os verbos anômalos, o Jales morre do coração, são aqueles que trocam de radical. Como assim, professor? Trocam de radical. Mudam completamente o radical. O verbo ser. Eu sou, ainda permaneceu o S. Tu? Já parei por aqui. Mudou ou não mudou completamente? Então ele é um verbo anômalo. Ah, tio Zolta. Ah, pois, deixa eu ver se eu entendi. É assim. O verbo regular não muda nada. O verbo irregular muda uma letrinha ou outra letrinha. E o verbo anômalo troca tudo, né? É. O verbo querer. Querer. É um verbo regular, irregular ou anômalo? Irregular. Porque no presente eu quero, no passado eu... O verbo ir seria um verbo regular ou irregular? Ou anômalo? Anômalo, porque eu digo eu hoje. Já parei por aí. Então lembra disso, tá certo? Regulares não alteram, irregulares alteram e anômalos trocam. Chegamos nos verbos defectivos. Eita! Eu sei, já tem gente rindo, eu sei. Antes de qualquer pensamento, né, escatológico, não tem nada a ver. Porque aqui não, concurso vocês são mais focados, mas em colégio você faz. O que é um verbo defectivo, aluno? Diz aí, Moral. É o verbo que defeca. A palavra defectivo não tem nada a ver com defecar. Defectivo vem do latim defectum, que quer dizer defeito. Ah, professor, eu sei, de manhã eu acordo, defectum, tomo um café e... Não. Defectivo quer dizer defeito. Como assim? Alguns verbos, eles apresentam defeito. Por isso que eu tive o cuidado de dizer ser anormal não é ser defeituoso. Como, professor? Verbos que apresentam defeito. Quer ver? Deixa eu usar aqui aquela historinha, né, para vocês lembrarem. Hoje está tudo muito bacana. Hoje tudo assim, a tecnologia facilita muito, né? Por exemplo, eu tenho uma filhinha de 4 anos e chega esse ano, me vem um negócio aí para comprar uma porrada de coisa, né? A mãe dela, tem que comprar isso, sim senhora, me dê a lista. R$1.000, pajé. Um módulo.
1.000 conto negócio de módulo. Eu disse, essa menina com 4 anos, R$ 1.000 de módulo. Mas paga, o pai paga, tem que pagar, 1.000 conto. Eu disse, porque na minha época era folha. E não era nem xerocada, era mimeografada. Tinha o quê? No álcool, que eu era o primeiro da fila para chegar aqui. Tia, a senhora é uma viagem, né? Era. Então, antigamente, como funcionava? Vocês são jovens, vocês não alcançaram. As tarefas eram em folhas avulsas. E depois de um determinado tempo, a tia colocava uma capa, Dia da Bandeira, folclore, Páscoa, né? Imagina o meu amigo, como é? Eu já esqueci teu nome, Nácio. Imagina o Nácio com aquela faixinha e as 2 orelhinhas da Páscoa. Eita, pivetinho, ó. E a tia dizia bem assim, pinte bem bonito a figura. Ora, pintar é colocar pintas em alguma coisa. Você já colocou pintas em alguma coisa? Colocar pintas. Se você está dando cor, pensem comigo, você está colorindo. Por que a tia não mandava colorir, mandava pintar? Porque você não colore. No passado eu colori. No futuro eu colorirei. No presente eu coloro? Colora. Vejam que o verbo colorir, ele não conseguiu ser conjugado. É um verbo que tem um defeito. É um verbo defectivo. O verbo competir. No passado eu competi. No futuro eu competirei. No presente eu compito. Já pensou, Tássio? Ei, para o Jales, eu compito. E Jales, eu sem pito. O verbo abolir. Abolo. O verbo falir no presente. Eu falo. Professor, estou quebrado. Então, isso é o verbo defectivo. E por isso que o tio conta essa história. Porque você não decora, você agora entende. Defectivo vem de defeito. Que defeito é esse? Faltam. Isso. Faltam conjugações. Professor, tem que ser no presente? Não. Tem que ser terminado em IR? Não. O verbo haver, no presente eu? Futuro I. No presente eu? Avo, tu aves, ele ave. Não tem. Então, o verbo defectivo é aquele que apresenta um defeito. Que defeito é esse? Falta conjugação. E o verbo abundante? Aí o aluno diz, professor, defectivo não tem a ver com defecar não, mas abundante. Tem a ver com bunda? Tem. Tá, tem, pode ter. Tem uns rapazes que gostam de... Eu vou até passar uma seta, porque no início vai ser complicado, mas quando eu chegar aqui, ó, vai ficar mais fácil. Olha a seta, antes mesmo de explicar. Tem alguns rapazes que gostam de dar aquelas cantadas de pedreiro, sabe? E nada contra a profissão, uma profissão muito válida, né? Cantada de mecânico. Morena, que o boi lambeu, me diz teu nome que eu te digo meu. Asa de urubu, pena de galinha, se você me quiser, dê uma risadinha. Né? Se não olhar as cegas, se não sorrir é banguela. Tem gente que... Eu não sei se o cara faz isso para ganhar a menina ou só para tirar onda. Porque quando a menina é bem resolvida, a menina dá um fora, e eu gosto. O cara faz, ei, olha, esse cachorrinho tem telefone. A menina, aprenda a latir e pergunte. Destruiu o cara. Ou então, tem. Por quê? Sua mãe tá no cio? Acabou, destruiu o cara. Aí o que é que o cara faz? Sem personalidade. O rapaz sem personalidade, o que é que ele faz? A menina era linda, era maravilhosa. O cara leva um fora, o cara... Sai de aí, bicha feia. Vai-te embora, cospe fogo, dragão. Vai. Pega ela, cocô. Vai-te embora, mulher feia. Não é? Das várias cantadas, tem um aqui, né? Passa a menina e o cara faz, nossa, que abundância. Abundância por quê? Porque tem algo demais. E rapazes, não fiquem envergonhados, porque não pensem que são só vocês não. As meninas paqueram do mesmo jeito. Só que esse tio, a paquerada feminina é em grupo. É. Passou aquele cara, um olha para... Que abundância, hein?
Ai, 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 papai. Tá no livro, viu? Tá no livro, capítulo 6. A arte das pepecas ninja. E a menina, o que é que ela faz? Ela finge que não tá paquerando. Como assim? Ela fica olhando. Olha, professor, olha, tu que gosta da informática, presta atenção na internet. Tá na internet. A menina fica olhando, encarando mesmo. Aí quando o cara olha para ela, ela faz, eita, ele tá olhando para mim. Ele tava olhando faz tempo. Aí ela volta a olhar, encara. Aí o cara volta a olhar de novo. Quando o cara olha, ela fala, eita, ele não para de olhar para mim, mulher. Né? Abundante, do jeito que o defectivo falta, o abundante sobra. Lembra disso. Defectivo, abundante. Justo. É. Os verbos abundantes são aqueles que sobram. Deixa o mago. Mago é a favor. Vai ter desconto lá na Isolada, mano. 50% pra tu lá. 50%. Por que 50%? É pelo espaço ocupado. É safado ele lá. Vamos aqui. Verbo abundante, preste atenção. São maloqueiro, a culpa é daquele gordinho ali. Verbo abundante, sobram conjugações. Como assim, professor? Sobram conjugações. Concentra agora. Eu posso tanto dizer, o trabalho foi imprimido, ou o trabalho foi impresso. O político foi elegido ou foi eleito. Os pastéis estão fritados ou estão fritos. Aí vem logo um martelo na cabeça. E tá certo? Tá. Ah, professor, então eu vou dizer que tá certo fazido, abrido, dizido, descobrido. Tá. Estão certas essas formas. Só não devem ser usadas. Por quê? Porque eu tenho duas formas de particípio. O particípio regular e o particípio irregular. Professor, não entendi. Por isso que eu passei a setinha. A priori, é interessante apenas que vocês entendam que o verbo abundante é aquele que sobra a conjugação, tá certo? Que você vai ter mais de uma forma de expressar aquela situação verbal. E os verbos auxiliares são os famosos, e escrevam esse conceito, porque isso vai ajudar muito na vida acadêmica de vocês. Olha, são os famosos verbos chumbetas. O que é um chumbeta? Lembrando que a aula está gravada aí, né? Vai rodar o país, quiçá o mundo. Chumbeta é uma terminologia extremamente neológica a partir da variação regional da língua, que pode ser traduzida como o quê? Chumbeta, puxa-saco, baba-ovo, bajulão, rabeirão, x9, xeleléu, enverga-faca, frojado e mosqueiro, além de outras. O chumbeta é aquele que está sempre na cola do outro. Professor, e o que tem a ver um verbo auxiliar com o chumbeta? Tudo. Vamos colocar aqui um rápido conceito aplicado à arte da chumbetagem. PPPP. Os 4 chumbetas clássicos. Polícia. Quer ser e não é. Está pensando o quê? Respeite a polícia. Cara, você é policial? Estou estudando. Sou não, mas meu amigo é. Vá. Tem gente que é assim. Chega no show. Quando não é se. Olha a positividade de pensamento. Não é se. Quando vocês passarem, vocês vão ver que você nunca se identifica. O cara que não é, polícia paga para entrar. Aí o cara olha assim, você é policial? Não, é só curiosidade mesmo. Né? Segundo chumbeta clássico, político. Chama logo o cara de doutor. Doutor não é pronome de tratamento não, viu? Doutor é título acadêmico. Agora, por convenção social, né, convencionou você chamar advogado, doutor, médico de doutor, engenheiro de doutor, professor, mas existe uma resolução do Conselho de Medicina, existe uma resolução do Corém, existe uma lei que dá... É resolução. Mas, gramaticalmente falando, doutor é título acadêmico, é quem tem doutorado.
Chama lá o cara, opa, doutor. Terceiro chumbeta clássico, de patrão. Bom dia, patrão. Saúde. O cara, oxe, por quê? Não, caso o senhor espirre. Tem ou não tem? Tem. Tem. Eu não sei se alguém já passou por isso. Tem um monte de cara. Aqui, nós cinco. Nós cinco. Chegou um patrão, o cara faz, olha, chegou o homem. Sim, a gente aqui é o quê? Não sei se alguém já viu, olha o homem. Né? E o último chumbeta? De professor. Tem, ó. Tem. E não é concurso, colégio. Pega aquele aluno no final do ano que não tem nota, migra, do jeito que as aves migram. O aluno migra. Bom dia, professor. Ei, que botar mais malo, né, velho? Acabou, velho. Ei, velho, tava no shopping, vi um presente que era tua cara. Tem um cara de quê, velho? Eu nem participo. Tem uma turminha aqui que foi do CPM, né? Eu nem vou, bicho, para conselho de classe, porque para olhar a cara do aluno, ou então o aluno, professor, velho, você me deixou de recuperação. Fui eu que respondi tua prova, foi? Né? Tem aluno que é assim, né? Não passa. E vejam para cá. Um dos primeiros lugares que eu dei aula aqui em Maceió, eu não posso citar o nome porque esse vídeo vai rodar o mundo, né? Foi em 2002, comecei muito novo, com 12 anos de idade, uma escola técnica de comércio, que... Você tá velho, eu sou novo. Uma escola técnica de comércio que ficava ali subindo a ladeira do Brito, acho, ladeira do Brito. O negócio era pesado lá, era pesado. O Pajé, acho que era daquela época lá. O negócio era pesado. Eu recém-formado, cheio de conceitos, Piaget, Vygotsky, Foucault, Paulo Freire. Todo mundo reprovado. O diretor me chamou, foi professor, o senhor é doido. Eu disse, por quê? Você reprovou os bichinhos do terceiro ano tudinho. Assim ninguém estudou. Professor, mas não pode. Eu digo, pode. Inocente, recém-formado. E as cadernetas estão comigo. Qualquer coisa eu levo no Ministério da Educação. Não adiantava de nada. Saindo, chegou uma menina, está no capítulo 6 também. Chegou uma menina, disse, professor, a mulher quando ela quer ser sensual, ela fala e deixa a boca um pouquinho aberta. As meninas, não pensa que é só cabelo, que é assim, o burro. Não. Tem trejeitos que o rapaz já está... Depois do carnaval vai chegar a segunda remessa. Foram 5.000 livros, já foram vendidos. A menina fala e deixa a boca aberta. A menina chegou para mim e falou, professor, eu fiquei de recuperação. O que é que eu preciso fazer para eu passar? Eu criado... Olha, Tássio, eu criado no CSI Vegel, eu já tinha descoberto todo o crime. Todo o crime eu já tinha descoberto, mas eu não ia ser deselegante. Tu é doido, menina, 16, Deus me livre. Aí eu disse, estudar, estude que você passa. Ela fez, você não entendeu. Diga aí o que é que eu preciso fazer para eu passar. Aí eu disse, eu vou dar uma lição nela sem ser deselegante, né? Tu é doido, aos 16 anos, mas agora eu ia subir presídio, ia ser servir de lanche lá. Ó o presuntinho, pega. Tu é doido? Eu disse, você faz qualquer coisa? Ela fez, se eu passar. Qualquer coisa mesmo? Ela, sim. Ai, menino, agora não faça. Vê, rapaz, o homem não tem essa capacidade. A menina, quando disse 15, 16 anos, não lembro, você que era terceiro ano, a menina, eu disse, faz bem feito. Ela olhou pra mim de cima a baixo. Eu me garanto, não sei você. Mas tá certo. Aí tirei a chave do carro. Na época eu tinha um Unozinho velho. Tome. Aí eu peguei e dei a chave do carro. Tome. Aí, tome. Ela falou, o que é isso? Esse meu carro tá lá embaixo, tá sujo. Vá lavar. Se ele ficar bem lavado, você tá aprovada. A menina olhou. E saiu com raiva. Não era o que eu quisesse? Não, falou com o diretor. Acho que lavou o carro do diretor, que ela passou. Né? Encontrei essa menina em 2002. Encontrei essa menina em 2015, com pivete. Seus 14, 15 anos. Eu olhei tanto pro menino assim, pra ver se dava uma aparência conhecida, mas tinha não. Então, professor, e tudo isso que você falou, a menina foi na cola de quem? Do professor. O chumbeta do político fica na cola de quem? Do político. O chumbeta do patrão, na cola do patrão. Por que eu digo que o verbo auxiliar é o verbo chumbeta? Olha, se eu disser aqui. Eu vou sair.
Qual é a função desse voo? Acompanhar o verbo sair. Isso é o verbo chumbeta. Eu não vou quebrar a cabeça do meu aluno a uma hora dessa, 8 horas quase, dizendo o verbo auxiliar é aquele que acompanha uma das 3 formas nominais do verbo, formando uma locução verbal. Não é difícil, mas antes de você aprender isso, você vai lembrar que o verbo é o chumbeta. É o que está na cola. Olha aqui. Verbo que acompanha outro verbo, verbo chumbeta. Então isso aqui é um verbo auxiliar. É um verbo auxiliar. Verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Que indica estado, qualidade. O mesmo verbo que aqui foi de ligação, aqui indicou o quê? O que foi que ele fez? Verbo que acompanhou outro verbo. Chumbetou. Então aquele é um verbo o quê? Um verbo auxiliar. Tá vendo? É uma lâmpada, não vai. Aí aparece isso aqui, ó. Letra horrível. E agora? A leiga. E agora? Ela foi fiel e ela foi trabalhar. Será que esse foi tem a mesma classificação? E aí? Ela foi fiel. É o quê? Estado, qualidade. Então aqui é um verbo o quê? De ligação. Ela foi trabalhar. Verbo que acompanha outro verbo é o quê? O chumbeta é o verbo auxiliar. Professor, mas qual é o objetivo do verbo auxiliar? É só chumbetar? Não. Por exemplo, aqui, ó. Não sei se passou pela mente de alguém a seguinte situação. Professor, eu não posso dizer eu colouro. Mas se eu quiser usar o verbo colorir no presente, aí eu vou precisar de um auxílio. Eu vou precisar de um auxiliar. Eu estou colorindo. O verbo falir no presente, não é eu falo. O que é que eu faço? Estou falido. Estou competindo. Para isso que serve o verbo auxiliar. Além disso, concordância. Deve haver alunos ou devem haver alunos? Vai fazer 2 anos ou vão fazer 2 anos? Então, se você entende que o verbo auxiliar é o verbo chumbeta, quando eu chegar lá na frente em concordância, eu acho que vocês já viram em algum momento concordância aqui. Quando chegarem lá na frente, vão aprender o verbo impessoal. Alguém sabe quais são os 2 verbos impessoais clássicos? Haver no sentido de existir e fazer indicando o tempo transcorrido. É só lembrar do... Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural. Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural. Eita! Que legal! Lembrou, foi longe agora. Eita, que legal! Verbo impessoal não tem plural. O verbo haver no sentido de existir é impessoal. Não tem plural. Havia ou haviam alunos? Havia. Deve haver ou devem haver alunos? Aí o aluno, espera aí, professor. O verbo dever é um verbo que a gente conjuga muito. Devem haver alunos. Mas o verbo dever é um verbo que está acompanhando outro verbo. Ele é um verbo o quê? Auxiliar, é um verbo chumbeta. Qual é o sonho do chumbeta de polícia? Qual é o sonho do chumbeta de político? Qual é o sonho do chumbeta de verbo impessoal? Ser verbo impessoal. Por isso que o verbo impessoal, ele transmite a sua impessoalidade para o seu chumbeta. Por isso que nunca devem haver. Sim, deve haver. Vai fazer ou vão fazer 2 dias? Vai fazer, porque o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido, é impessoal. Que legal, não tem plural. E automaticamente transmite a sua impessoalidade. Tá vendo? Vimos rapidamente, em coisa de 2 minutos, uma regra clássica de concordância verbal. Tá certo? Então, ó. Regulares não alteram radical, irregulares alteram radical, anômalos trocam de radical, defectivos faltam conjugações, abundantes sobram conjugações. E os auxiliares são os chumbetas. Alguém aqui, eu sei que não é foco, prestou o Enem no ano passado?
Ninguém? Alguém sabe qual foi o tema do Enem, da redação? Questão dos problemas na educação dos deficientes auditivos. Não pode nem chamar de deficiente, né? Que já é uma falha. Então, só aqui no PhD, vocês têm a aula e tem a tradução simultânea para a linguagem de Libras. Quer ver? Eu aponto o verbo, vocês leem o conceito e eu faço a tradução simultânea, como se estivesse naquela caixinha. Tá ligado, mano? Quer ver? Verbos regulares. Qual é o conceito? Vou de novo. Irregulares. Anômalos. Defectivos. Abundantes. E os auxiliares? Acabou-se. Acabou-se. Beleza? Chegamos. Já pensou em casa? Os manhãs aprender assim hoje. Formas nominais do verbo. O verbo ele pode apresentar 3 formas nominais. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Quando é que o verbo vai estar no infinitivo? AR, ER, lembrando que também pode ser OR ou IR. Gerúndio. Ando, endo e indo. Particípio, ado, não existe edo e ido. E é aqui ó, que a setinha vai funcionar. Presta atenção, olha para cá. Copia agora não, olha para cá. Cantar. Qual seria o gerúndio? Particípio. Cantado. Alegrar. Alegrando. Alegrado. Agradecer. Agradecendo. Aí não tem agradecido, né? Agradecido. Oferecer. Oferecendo. Oferecido. Aplaudir. Aplaudindo. Aplaudido. Merecer. Merecendo. Merecido. Agradecer. Agradecendo. Agradecido. Enaltecer. Enaltecendo. Enaltecido. Florescer. Florescendo. Florescido. Fazer. Fazendo. Feito. Vejam que feito é uma forma extra, é uma forma a mais. Mas se fosse seguir a classificação natural de todos os outros verbos, seria o quê? Fazido. Aí eu não uso fazido. Eu crio o particípio irregular. Eu crio o particípio irregular. Cria o particípio irregular, que é o quê? A forma abundante. Agora sim, os verbos abundantes são aqueles que têm 2 particípios. Tem o particípio natural, que não é usado, e o particípio irregular. Vejam, aplaudir, aplaudindo, aplaudido. Colorir, colorindo, colorido. Denegrir, denegrindo, denegrido. Abrir, abrindo. Aí, para não usar o abrido, que seria a forma natural, eu criei uma outra forma, o particípio irregular, que é a forma abundante. Clareou agora o que é o verbo abundante? Pagar. Pagando. Para não usar o pagado, eu uso pago. Eu criei uma nova forma. E por que, professor, foi criada uma nova forma? Aqui, ó. Os caras são... Mentira. Não quero você não, meu irmão. Os caras são maluqueiros, esses caras. Eu ia dizer que é o regateando, mas... Por que é criada uma forma irregular? Por que é criada? Porque a língua ela é vaidosa. E muitas vezes nós temos um fenômeno chamado cacófato. O que é um cacófato? Ah, professor, o seu cacófato é o negócio das múmias, né? Que ficava no cacófato. Não, não. Cacófato gera a cacofonia.
que é o som feio. Muitas vezes você fala uma coisa e o som sai feio. É o famoso eu vi ela, eu amo ela, vou beijar a boca dela, meu coração por ti. Vou mijar, porque começou a pingar. Hoje fala logo, professor. Na verdade, eu disse o quê? Vou mijar. Vou embora agora, porque começou a pingar, começou a chover. A cacofonia é quando o som fica feio. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Normalmente fica... Tem coisa que eu não posso falar na sala, mas vou falar devagar. E vocês mentalmente repetem rápido, tá certo? O bom da vida, mano, é trabalhar. Para quando quiser comer, ter. Entendem o que é o cacófato? O som feio, né? Não é verdade? Você quando fala rápido... Modos verbais. Então já vimos aqui as formas nominais. Lembrando que o verbo auxiliar, ele se une à forma nominal para formar a locução verbal. Aqui o bicho começa a pegar. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Essa parte é a que mais atrapalha o aluno. Juntar isso com o tempo verbal. Aponte a alternativa em que se encontre um verbo na segunda pessoa do plural do pretérito mais que perfeito no indicativo. Aponte a alternativa em que encontre um verbo na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito subjuntivo. O que é que eu faço? Pula. Depois volta. Por quê? Entendam que muito do que eu vou falar agora parece safadeza, mas não é. Infelizmente, o aluno ele tem medo do que é grande. O aluno vê um negócio muito grande e pajé se assusta. Meu Deus do céu, é muito grande. Não vai entrar na minha mente esse assunto. Então, conselho. Se você vir algo muito grande, não tenta colocar de uma vez. Porque não vai. Coloca um pouquinho, calma. Mais um pouquinho, peraí. Mais um pouquinho, calma. Quando menos esperar, glup, já está todo o conceito. Aponte a alternativa em que se encontre um verbo na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito indicativo. Não coloca de uma vez. Primeira pessoa do plural, nós já vimos. Eu, tu, ele ou ela, nós. Pretérito imperfeito, aconteceu, não acontece mais. Indicativo, certeza. Quando você menos espera, você monta todo o seu tempo verbal. Então, nosso primeiro fundamento é entender, sem decorar, o que é indicativo, o que é subjuntivo e o que é imperativo. Olha o inimigo, deixa eu só não tomar conta não. Tá certo? O indicativo, o que é o indicativo? Indicativo é a certeza da ação. Independente de tempo. Eu estudo, eu estudei, eu estudarei, nós estudamos, eles estudam. Independente de tempo. Certeza da ação. Se o verbo foi realizado com certeza, eu tenho um indicativo. Só que nem sempre eu tenho a certeza. Nem sempre eu tenho a certeza. Paralelo ao indicativo, nós temos o subjuntivo, que é o quê, professor? A hipótese da ação. Como assim? A hipótese da ação. Eu já falei dessa música aqui na sala. Sai com sua gata, vai num lugar bacana. Não leva no buraco da bruxa, não. Leva a menina no São Jorge, Bento Tomé, Café de la Musique, Santo Orégano, comer uma pizza lá no Hora Pro Nobis. Tá bacana. A professora manda um passeio, não. Se vire. Tá liso, fica em casa. RedTube. Tem isso não. Então, liso escorrega. Tem uma música do Geraldo Azevedo, que eu já comentei na sala, chamada Dia Branco, onde ele diz: se você vier para o que der e vier, eu te prometo sol, se o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair nesse dia branco, se branco ele for, esse tão grande amor, se você quiser e vier para o que der e vier comigo. Se você vier, é uma certeza
É uma hipótese. Se branco ele for. For é uma certeza? É uma hipótese. Tá? Se você me vir, que é a hipótese, fale comigo. Então lembra que o subjuntivo é a hipótese, independente de tempo. O inicial agora é que você entenda qual é a ideia dos modos. Olha, tu vai pro jogo, mago? Professor, se eu for, eu vou. Vê como fica estranho. Como é que eu posso agregar a hipótese à certeza? Então lembra que o subjuntivo é a hipótese da ação, seria uma ação hipotética. E o imperativo? Ordem, pedido ou desejo. Ordem, pedido ou desejo da ação. Pare! Por favor. Pare. Vê que o que determina a ordem do pedido é o tom de voz? Não. Como é que eu sei, cara? Diferenciar a ordem do pedido. Contexto? Ninguém? Sabe como nós conseguimos diferenciar a ordem do pedido? Deixa eu lubrificar aqui, que hoje a sala está... É bom que você já treina e já faz a parte física também. O que determina a diferença entre ordem, pedido e desejo é o pronome. Oi, professor, como assim pronome? Desenho animado. Professor, fala de desenho animado. Todos aqui já devem ter assistido em algum momento da vida desenho animado. Eu, quando era pivete, eu assistia muito Ben 10. Eu gostava muito de... E assim, eu via... Todo desenho eu via safadeza, bicho. Todo desenho eu via coisa errada. Eu tenho um cuidado danado com isso. Vamos lá. Na minha época não. Na época lá do Pajé. O Pajé é o mais coroa aqui. Scooby-Doo. Faço uma analogia do Scooby-Doo. Salsicha, mago, barba mal feita, olho vermelho, anda aqui, só vive com fome de larica, fala com o cachorro, salsicha é maconheiro, pô. Salsicha é drogueiro, na verdade todo mundo usa droga ali. Que vê monstro, depois que o efeito da droga passa, descobre que não é monstro, é gente. Professor, isso é preconceito. Não, vejam como eu puxo pra cá. Marinheiro Popeye. Ali é um triângulo amoroso. Olha, isso não é um triângulo. A Olivia, maguinha, de besta não tem nada. Fosse certo ela dizer, Brutus, me respeite, sou namorada de Popeye, não te dou essa ousadia, procure seu lugar. Acabava a onda. Mas ela gosta. Popeye, Popeye. Segundo. Tássio, você que é um cara que está entrando no mundo fitness, qual é a criança que sabe diferenciar alface, rúcula, acelga, coentro? Não sabe, mato, espinafre, não sabe. Então a criança viu... Eu passei por isso, pô. Via o marinheiro Popeye na reprise já, né? Comendo espinafre, ficando forte, arrumei uma briga na rua, um pivete maior do que eu, apanhei. Eu disse, é o quê? Você vai ver, fica aí, se for homem, saí correndo para casa, peguei 2 molhos de coentro, mastiguei, disse, agora eu tô forte. Fui brigar, apanhei 2 vezes, pô. Apanhei 2 vezes. Além disso, tinha uma frase um jargão do marinheiro Popeye, quero ver quem vai se entregar agora, quem assistiu. Que ele usava quando ele se assustava com alguma coisa. Alguém lembra qual era a frase? Isso, macacos me mordam. Vejam que o verbo mordam está no imperativo. Mas isso não é uma ordem, isso é um pedido, até zoofilia, tá vendo? Tem aqui. Isso é um pedido de marinheiro Popeye. Professor, e como é que eu sei que é um pedido? Quer ver como eu transformo isso em ordem? Ó. Vê se agora não virou ordem. Macacos, mordam-me. O que vai diferenciar o pedido o verbo continua no imperativo. O que vai diferenciar é a posição do pronome. Pronome antes do verbo indica pedido, desejo. Pronome depois do verbo, ordem. Lembrando que o verbo continua no imperativo. Tá? A diferença é semântica.
Se você vai agradecer alguém, você diz assim, olha. Deus o abençoe. Não é isso? Olha como fica estranho. Deus abençoe-o. Não fica estranho? Deixa eu até mudar aqui. Então, o que diferencia a ordem do pedido é a posição do pronome. Recentemente, teve a reprise de uma novela, aquela Senhora do Destino. E tinha um personagem do José Wilker, ele é Giovanni Frota. E era interessante, né? Inclusive virou um filmezinho. Houve um filme falando da história dele e tal. Não teve sucesso, mas teve um filmezinho nacional. E o personagem dele era muito interessante. Não sei se alguém chegou a alcançar ou reparou alguma vez, que ele brincava muito com o uso dos pronomes. Ele sempre usava o pronome proclítico e enclítico. Ele dizia, olha, você se sinta-se à vontade, me desculpe-me qualquer coisa. Não era? Então, tanto pedindo como mandando. Vou usar um exemplo vivido, Pajé. Eu posso falar porque não existe mais. Antigamente tinha um cursinho, acho que ainda tem um colégio por aqui, um cursinho chamado IBC. IBC, tinha uma unidade no centro e uma unidade ali ao lado de onde hoje é o Magazine Luiza, no Farol. Ali derrubaram o prédio. Tal. E no centro ficava coladinho, onde hoje é Sebrasp, alguma coisa assim, coladinho com a Delegacia das Mulheres. Aí o que é que o professor fazia? Que coisa de pobre. Terminava a aula, na época eu tinha o hábito, eu fumava. Pegava um café, um cigarro, ficava na porta, tomando café, fumando cigarro e olhando a vida alheia. Coisa de fifi mesmo, né? Lembro-me como hoje, chegou um rapaz todo arranhado da viatura, saiu, quando ele saiu, desce também da viatura, no banco na parte da frente, uma mulher. Aí a guarnição estava falando com o encarregado, acho que o chefe de serviço, sobre a situação. Delegacia pequena e começaram a conversar na porta. E o encarregado lá, tal, a mulher desceu esculhambando. Caba safado, filho da peste, macho fuleiro, corno sem vergonha. Começou a esculhambar o cara. Começou a juntar gente na rua. A agressão verbal passou a uma agressão física. Você quer empurrava o cara e o cara algemado e olhava para ele, olhava para o policial. E se agoniando. Chegou uma hora que ele estressou. Desculpem o termo que eu vou usar aqui. É só uma reprodução com o fundamento pedagógico. Quando chegou a hora que ele fez, olha! Quando ele fez olha, a polícia puxou ele assim. Eu já estou lascado mesmo, né? Aí o policial fez, então, se foda-se. E entrou. O cara mesmo entrou. O cara entrou na delegacia. Quando eu observei, até hoje eu uso esse exemplo. Se foda-se. O cara foi muito inteligente. Porque ele pediu, por favor, quer não? Deu para notar agora a diferença entre ordem e desejo? Deixa eu apagar isso aqui. Eu já fui demitido de um colégio por causa disso. Quando o cara está de azar, eu usando essa mesma história na turma de terceiro ano, quando eu fiz, se foda-se, o diretor na porta. Olha, eu disse, não, depois a gente conversa. No outro mês eu fui demitido. Então, vamos ver o que nós conseguimos fazer. Pega o módulozinho, vamos lá pegar o nosso módulo. Se alguém estava acompanhando pela apostila, nesse bonequinho aqui, ó, olha, depois tá vendo que não era tua? Na parte de verbo, quem estava acompanhando aí pelo módulo, vamos lá? Primeira, fazer a primeira logo. Comecem a fazer a primeira.